Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos. Nós estamos no mês de setembro, o mês em que a igreja nos convida a contemplar um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Como no mês de agosto, nós fomos chamados a contemplar um pouquinho sobre a vocação presbiteral, a vocação familiar, a vocação religiosa, a vocação laical. Também em outubro, nós somos convidados a contemplar um pouquinho mais sobre as missões, sobre o ser discípulos e missionários do Pai, a levar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. O mês de setembro é dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus. Claro, não é somente em setembro que nós fazemos a leitura, a contemplação, a meditação sobre a Palavra de Deus. A leitura da Bíblia deve ser nosso alimento diário, e constante. A igreja sempre pede que nós temos um contato íntimo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Nós que participamos da missa, nós temos um contato com a palavra de Deus na primeira leitura, na segunda leitura, no Salmo, no Evangelho, mas nós também devemos ter um contato com essa palavra de Deus de forma pessoal, em nossa casa, que é onde é a igreja doméstica. Nós sabemos que a Bíblia não é um livro único. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, 72 livros para ser mais preciso. E esse conjunto de livros tem um objetivo muito claro, que é conduzir o ser humano à vida, é conduzir o ser humano ao amor, é conduzir o ser humano à liberdade. Então, usar a palavra de Deus para ir contrário a isso é um crime contra a fé. Usar a palavra de Deus para justificar os erros humanos, para justificar morte, para justificar pena de morte, e usar a Bíblia para justificar alguns preconceitos, isto é um crime contra a nossa fé. E vai contra a nossa fé católica e cristã. Nós sabemos muito bem que no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, fica muito claro que o amor ao próximo e o amor a Deus é a regra de ouro para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela conduz ao amor ao próximo, ao amor a Deus. Jesus doou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Essas foram as palavras de Jesus. Nos dias de hoje, infelizmente, a gente vê muitos cristãos apoiando a pena de morte, apoiando o aborto, apoiando o ódio para com o outro, apoiando várias formas de preconceitos que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a vida cristã, não tem nada a ver com a vida católica cristã. A Bíblia, ela é uma palavra viva. Uma palavra viva. Ela está sempre atualizada. A Bíblia, ela não precisa de atualização. Ela está sempre ligada à nossa realidade. Nós vamos em nossas bibliotecas e vemos muitos livros. E nesses livros nós encontramos palavras também, como tem na Bíblia. Porém, esses livros devem ser atualizados. A cada ano, a cada período de tempo, eles devem ser atualizados. Porque surgem novos estudos, novas descobertas e precisam ser atualizados. A palavra de Deus não tem essa necessidade, porque ela é uma palavra viva e inspirada por Deus. Sendo inspirada por Deus, nós devemos ter uma leitura orante da palavra de Deus. Como nós devemos fazer uma leitura orante da palavra de Deus? Ou o que é uma leitura orante da palavra de Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, nós devemos estar em contato direto com o autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Nós não devemos ler a palavra de Deus aleatoriamente ou ao nosso bel prazer, ao nosso gosto. Nós devemos estar em contato íntimo com Deus. E a oração, ela nos põe em um contato íntimo com Deus. Rezar a palavra de Deus é você ir até a palavra de Deus e encontrar aquilo que busca
encontrar o alimento para a nossa vida, o alimento que nos dá ânimo, que nos dá força em nossa caminhada. Através da oração, nós encontramos este alimento. Através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, nós encontramos este alimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é um momento especial quando a gente encontra-se com a palavra de Deus. E uma oração muito própria que nós fazemos antes das leituras da Bíblia, antes da leitura do Evangelho, antes da leitura que nós vamos fazer da Bíblia, é a oração ao Espírito Santo. Pedir a invocação do Espírito Santo, invocar o Espírito Santo, para que ele nos conduza nessa leitura e nos torne mais próximos desta leitura, mais próximos do seu autor, que é o próprio Deus. Portanto, eu finalizo aqui este vídeo hoje falando brevemente sobre a palavra de Deus, com a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.